Importância. Um assunto que anda a assustar e de que maneira os portugueses. Espreite. Na semana passada, e de um momento para o outro, os cipriotas acordaram com a notícia que teriam de pagar uma taxa sobre as poupanças bancárias. O objetivo era arrecadar quase 6 milhões de euros, por forma a atenuar a dívida do Chipre à União Europeia. A Europa tremeu com a notícia. O medo instalou-se também entre os portugueses, apesar das palavras do ministro Vítor Gaspar. Em Portugal, uma medida como uma contribuição especial sobre os depósitos está totalmente fora de questão. Mas o que tem sido verdade até hoje tem sido mentira no dia seguinte. E nem as garantias do governo atenuaram a ansiedade dos portugueses. Estarão as nossas poupanças ameaçadas por causa da crise? Será que guardar o dinheiro debaixo do colchão é o remédio? Ora, já estou aqui então com a nossa economista, a Flor Bela Oliveira. Um aplauso. Olá. Olá. Oh, Flor Bela. Só desgraça, Júlia. Será que podemos confiar naquela declaração do Vítor Gaspar? Isto não vai acontecer. Nele já não confio muito, confesso que não. Eu não confio nada. Não confio mesmo. Ele não é de todo a pessoa indicada para nos aconselhar ou tranquilizar. Ele tem sido, de facto, o principal mau estratégico e muito mau a fazer contas. Portanto, nele, seguramente, não me deixa influenciar. Estamos a falar de um caso em particular do Chipre. Mais um país resgatado, à semelhança de Portugal. Vamos explicar lá para casa, Júlia, um bocadinho deste país. O Chipre é muito pequenino, não chega, é uma ilha do Mediterrâneo, uma união da Europa, da Ásia e da África, estratégico, e muito ligado à Rússia e, portanto, fortemente correlacionado com esta potência. Mas muitas fortunas russas estão lá, não é? Algumas muito facilmente aforradas, amealhadas. Sabe-se lá como? Uma máquina de lavar dinheiro da Rússia, vamos ser honestos. Um paraíso fiscal. Aliás, tem uma carga fiscal muito residual. O que não acontece com Portugal. Portugal é o país que mais paga impostos. Portanto, nós estamos a falar da Rússia e neste caso do Chipre, mas nós estamos, solidariedade merecemos nós os portugueses, que somos muito mais castigados pela trituradora da máquina fiscal. Só para termos a noção disto. O IVA no Chipre é 18%. O IRC é 10% contra os 25% de Portugal. Estamos a falar de valores completamente. Salário mínimo, 750 euros. Para uma população que não atinge sequer 1 milhão. Portanto, estamos a falar... país muito diferente do nosso, uma economia totalmente diferente da nossa. É verdade. Contudo, que precisa aqui de um plano emergente de resgate. Fundamentalmente pela gestão catastrófica do mercado financeiro, que representa, em termos de riqueza gerada, 7 vezes a do PIB. Portanto, o mercado financeiro é que gera riqueza no Chipre. E é este mercado financeiro que entrou em colapso. Como em muitas outras zonas do mundo, não é? Exatamente, maus gestores. E que é a causa desta ameaça sobre os depósitos. Como podemos ver na peça, o Chipre assumiu como forma. Há duas formas, Júlia, de angariar receitas com caráter de emergência para este tipo de situações. Através dos impostos, o que aconteceu a Portugal, exatamente, aumentou o IVA, aumentou o IRS, reduziram cortes, de uma forma transversal. No Chipre, não. Estão a ir só aos depositantes. E determinados depositantes. Portanto, só aqueles que têm mais de 100 mil euros em depósitos. Falou-se no início que eram apenas... que tal não ia acontecer? Primeiro que sim, depois que não, e agora sim. Está a ver? Estas previsões, estas pessoas muito pouco fiáveis, que dizem que não e que depois vêm dizer que sim. Afinal, os erros de medição acontecem de uma forma transversal na Europa. São todos muito bons teóricos, mas na prática falham imenso. Mas quem é que são os visados? Os contribuintes e, neste caso, os depositantes. Aqueles que confiaram na máquina, confiaram no sistema, confiaram nas pessoas e acreditaram que eram pessoas de bem. E amealharam dinheiro, uns de uma forma honesta, outros nem por isso, mas nem vamos aqui distinguir os depositantes. Sabemos que 30% dos depósitos são detidos por russos e, portanto, daí a nossa
a nossa má língua, não é? Mas é verdade que estas pessoas têm deveriam ter os seus direitos salvaguardados pelo Fundo de Garantia Bancária. Mas vão ser todos eles... Portanto, aqueles que têm dinheiro acima dos 100 mil euros, não é? Vão-lhes ser confiscado 30%. Isso é que está a deixar as pessoas muito inquietas, porque se isto aconteceu no Chipre, qual é a garantia que nos dão que não vai acontecer em Portugal? Aqui, o nosso Vítor Gaspar dizia que não. Mas isso... O presidente do Eurogrupo dizia que não. E agora... O governador do Banco de Portugal dizia que não, Júlia. Todos diziam que não. Mas a verdade é que o presidente do Eurogrupo veio hoje dizer que provavelmente isto se poderá replicar. Ou seja, pode ser feito noutros países, não apenas no Chipre. Este caos provocado por este comentário, aparentemente inocente, veio causar a Portugal a saída de 276 milhões de euros. Hoje. Portanto, à conta deste comentário. À conta deste comentário. Júlia, isto é muito importante que se diga para os telespectadores. O que influencia os contribuintes, os aforradores, são as expectativas, é o grau de confiança, é o nível de confiança. E as pessoas não confiam nas entidades, nas instituições, no poder político e no mercado financeiro. Não confiamos, claro. Não acreditamos. Estas pessoas, de uma forma muito pragmática, confiante, dizem saber da realidade e saber da solução para esta realidade e depois não sabem. Nós estamos há anos a padecer estes erros de cálculo que nos arrastam para níveis dramáticos. Muitas das pessoas que nos estão a ver estão a passar muito mal e não têm perspectiva disto ter fim. Flor, mas então o que me está a dizer, se hoje com esse comentário voaram 270 milhões de Portugal, voaram para fora ou voaram para casa? Ou seja, as pessoas deixaram de ter confiança no sistema bancário... Os investidores não confiam seguramente na Europa, Júlia. A Europa está muito fragilizada. A Europa não se está a conseguir reestruturar. Não está a conseguir se unir em prol das divergências e das assimetrias e das especificidades de cada país. Não está a conseguir atuar em tempo útil. E os investidores não têm tempo a perder. Os 270 milhões provavelmente são de grandes investidores. Agora, nós, os pequeninos, os que temos os euros poupados e suados guardados no banco, o sistema bancário, a banca garante-nos esse dinheiro ou vamos lá buscar o dinheiro já a correr e vamos meter em casa? O que é que temos de fazer? No Diário da República, no Decreto-Lei 119/2011, estão salvaguardados pelo Fundo de Garantia Bancária, Júlia, 100 mil euros. No caso do banco não ter disponibilidade para reembolsar os seus depositantes, o Fundo de Garantia Bancária tem ou prevê reembolsar todos os depositantes até 100 mil euros. A pergunta que eu lhe fiz é, vale a pena mantermos o dinheiro no banco ou um dia destes vão lá buscar qualquer coisa e nem sequer temos tempo para reagir? É um desafio. Temos que selecionar muito bem o banco. Sabe porquê? Porque ainda hoje a Merkel dizia que quem deve recuperar o sistema financeiro, nomeadamente os bancos, são os seus acionistas e os seus depositantes. E isto é controverso. Está a dizer que nós, contribuintes, não temos que pagar a fatura da má gestão do banco. Quanto muito, eles, os acionistas, porque os acionistas põem lá a equipa de gestão, portanto deve-se responsabilizar por eles, e os seus depositantes. E isto é controverso. Isto leva a que, de facto, o sistema financeiro se recupere a si próprio. E eu concordo com isto, Júlia. Muito sinceramente, acho que o banco deve se responsabilizar pelo seu buraco financeiro. Assim como todas as empresas, ou as restantes empresas do sistema, se responsabiliza pelos seus maus erros de gestão. Agora, onde é que nós devemos ter o nosso dinheiro? É uma questão importante e fundamental. Importância? No colchão? Debaixo do colchão? Uma coisa é certa, por esta lei, nós temos salvaguardados 100 mil euros. Não devemos ter os ovos todos no mesmo cesto. Ou seja, é fundamental. E devemos ter naqueles em que são mais sólidos, mais por dentro. Quais é que são mais sólidos? É uma questão pertinente. Até porque nós nunca admitimos que seria possível um banco entrar em insolvência, um banco falir, um banco que tem tantos milhões de euros de lucro, um banco que nos parasita até à exaustão, que nos comissiona de tudo e mais alguma coisa. Pagamos tudo até o que eles não fazem. É verdade, Júlia. Eu não percebo como é que eles não se conseguem liquidar, como é que eles não se conseguem gerir com tanto dinheiro que nos retém a troco de operações residuais, hoje não fazem insignificantes. nada, custam ser para ganhar o dinheiro. Não nos fazem depósitos, não levantamos o dinheiro, fazemos as transferências. Nada a custo zero.
Nada a custo E nada zero. a custo zero. Nada Fazer precisa pagar. E não ajudam os seus clientes. Nada. Isso é que é importante. Não ajudam e não promovem a recuperação das pessoas que lá meteram dinheiro ou das pessoas que lá Portanto, o que a emprestaram. Flor Bela diz é quem tem umas poupanças, dispersá-las por vários bancos, aqueles que parecem mais sólidos, é isso? Sim. Em termos nacionais, eu mal seria se eu não confiasse na Caixa Geral de Depósitos. Muito sinceramente, Júlia. Mal seria. Mas há outros. Os bancos estrangeiros oferecem melhores garantias que os bancos nacionais? Bancos Para não alemães, falarmos em nomes nem em marcas. Bancos? O Banco Alemão, o Deutsche Bancos Bank, é um alemães. banco sólido. Já sabemos porquê, Júlia. Já sabemos porquê. Isto tem que ser muito honesta com os portugueses. As pessoas que têm algum dinheiro devem, de facto, distribuí-lo por bancos que não apresentam risco. Se bem que não estão livres desse risco. Portanto, O risco existe para todos. Sempre. Há uns que, portanto, quem tiver até 100 mil euros, se puder dispersar, melhor. Quem está abaixo dos 100 mil euros, então, deve fazer o mesmo e tem a expectativa que não lhe aconteça nada. exatamente. É no fundo isto. É verdade. Tê-lo em casa é que não é, seguramente, a melhor solução. Continua a achar que não vale a pena Não, levar para casa? Não. Distribuí-lo. Tê-lo em produtos de risco zero. Depósitos a prazo. Perfeitamente ordinários. Depósitos simples, de um ano, meio ano. Não procurem ganhar dinheiro com o vosso dinheiro. Porque isso já sabemos que é utopia. Aliás, Júlia, nós pagamos horrores pelo dinheiro que pedimos emprestado à banca. E, muitas vezes, agora, cada vez mais, não nos é emprestado. Mas reembolsam-nos ninharias. Uma verdadeira ninharia que depois se evapora para a máquina fiscal, que nos retém também essa riqueza gerada. Portanto, não é seguramente pela riqueza que esse dinheiro nos pode representar. É pelo grau de confiança, pela tranquilidade que os portugueses têm que sentir quando depositam o seu dinheiro. Falando no caso do Chipre, sabe quanto destes 30% que retêm estas pessoas que têm mais de 100 mil euros, isto significa num país que tem nem 1 milhão de habitantes? Quanto? 5 mil milhões. 5 mil milhões. Portanto, o que é que Portanto, estamos a estão falar? ali grandes fortunas. Estão ali grandes fortunas. Grandes fortunas. Se eu tenho pena deles, tenho. Sou sempre solidária perante estas causas, mas tenho muito mais pena dos portugueses. Muito mais pena de nós, que trabalhamos, que temos uma máquina fiscal ruinosa, escabrosa, mortífera, que me sinto envergonhada sempre que olho para os dados dos países que estão a ser resgatados e vejo que até eles pagavam muito menos, que eram autênticos paraísos fiscais ao pé de Portugal, que o salário mínimo era superior aqui quando acham que nós devemos ainda baixar mais ao salário mínimo, que são 485 euros. E que muitos não têm. Têm uma taxa de desemprego no Chipre de 12%. A nossa vai bater nos 20%. Portanto, as pessoas não têm emprego. As pessoas estão cansadas de pagar as comissões bárbaras que os bancos insistem em nos cobrar e que o sistema político não regulamenta. É uma falácia, não regulamenta. Continuam a cobrar aos portugueses aquilo que eles não têm. Muitas vezes ainda saldos negativos. É verdade, Júlia. Muitas vezes ainda saldos negativos, provocando descobertos que não têm, forçando descobertos para se comissionarem. Acho isto normal. Não acho isso uma vergonha. É uma vergonha, mas isto pratica-se em Portugal. Pratica-se em Portugal e bancos que depois vêm falar que são muito solidários perante a adversidade. A adversidade que não os atinge. Percebe? Portanto, Se calhar isto- desencadearam de forma indireta. Portanto, estamos a falar do mercado financeiro. O mercado financeiro que é controlado e muito negligenciado pelo poder político, muito sinceramente, Júlia. Mercado financeiro que foi muito alavancado pelo dinheiro que nós todos vamos pagar. Ad eterno, porque nós não sabemos até quando vamos pagar. Mercado financeiro que foi muito alimentado à custa dos nossos impostos, à custa da nossa pobreza. Sem nós consentirmos isto. Porque na empresa do Sr. Manel ninguém investiu. Mas o Sr. Manel produz riqueza também. Aliás, pequenas e médias empresas produzem 90% da riqueza gerada pelo mercado empresarial. Portanto, estas pessoas que todos os dias Merecem fecham respeito. e se E dão trabalho, cansam dão e dão emprego. trabalho e que desistem de Portugal e que vão lá para fora, são essas pessoas que gerem riqueza. São os 90% do tecido empresarial que está-se a arruinar dia após dia. São esses que empregam as pessoas. São esses que pagam um bocadinho mais do que o salário mínimo nacional. Porque essas grandes potências não pagam. Essas grandes potências parasitam o trabalho para alimentar os seus acionistas. É o que é. Um aplauso para a Flor Bela. Hoje particularmente inflamada. Obrigada, Flor Bela. Muita atenção. Atenção. Não se esqueçam as vossas economias. Façam aquilo que a Flor Bela está a dizer. Dividam em fatias. Escolham os bancos que vos parecem mais sólidos, credíveis. mais credíveis e tentem de defender o vosso dinheiro. Não sabemos o que se vai passar amanhã. Isto é que é a pior tristeza A pior toda. incerteza. É a incerteza absoluta. Um grande aplauso para a Flor Bela. Muito obrigada. Eu aproveito para dizer que Quinta-feira há um carro.
760. 760, 300, 600, 1000 euros. Beijinhos. Muito obrigada, Flor Bela. 760, 300, 600, 1000 euros garantidos.